Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos chegando para falar sobre Copa do Mundo mais uma vez. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque esse vídeo ele acho que vai ser um pouquinho longo, mas ele é muito importante porque vamos falar sobre a atual situação de todas as seleções que já estão classificadas e daquela galera que está na repescagem buscando as últimas vagas para a Copa do Mundo, né? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível. Então, tivemos o sorteio dos grupos, os confrontos já sabemos, e aqui, bem simples, a gente vai passar seleção por seleção de cada grupo sobre como vem sendo o ciclo desses times e como eles podem chegar, né, para a Copa do Mundo. De cara, já começando no grupo A, com África do Sul, México, Coreia do Sul e a vencedora do Playoff D. Detalhe: México e África do Sul farão esse jogo de estreia da Copa e pela primeira vez na história a gente vai ter uma abertura de mundial que se repete, né? Quem não lembra da Copa do Mundo de 2010, quando a gente teve México e África do Sul, que Tchabalala faz aquele gol e na comemoração, né, a seleção da África do Sul começa a fazer aquela dancinha. Novamente, em 26, essas duas seleções voltam a se enfrentar, né? E falando do México, que é uma das seleções da casa, acabou ganhando a Copa Ouro desse ano, de 2025, fez um 2-1 nos Estados Unidos na final, né? Acabou também ganhando a Nations contra o Panamá, 2-1. E alguns amistosos que a seleção fez, olha só, aí ela já não se deu tão bem. Empatou contra Japão, Coreia, Equador e o Uruguai e acabou perdendo para a Colômbia e o Paraguai. Então, nesse ciclo, o México enfrentando muitas equipes sul-americanas, né? E, obviamente, um dos seus adversários, que é a própria Coreia do Sul, né? Que em amistosos acabou vencendo os Estados Unidos, o Paraguai, a Bolívia e Gana, né? E acabou perdendo para o Brasil. Então, a Coreia do Sul, lembrando que tomou aquela goleada para a seleção brasileira, né? Na Copa da Ásia, eles acabaram sendo eliminados na semifinal, perdendo para a Jordânia. Jordânia que vai estrear nessa Copa do Mundo, né? A África do Sul, ela foi líder nas eliminatórias no grupo que tinha a Nigéria, acabou mandando a Nigéria para a repescagem. Teve todo lá uma questão que eles perderam pontos porque tiveram uma escalação irregular de jogador, mas ainda assim conseguiram se classificar via direto, né, sem ir para a repescagem. A última derrota deles foram contra Mali na Copa Africana de Nações, 16 de janeiro, né? E eles vão disputar novamente essa Copa Africana de Nações. A gente vai ter a CAN, né, Copa Africana de Nações, em dezembro de 2025. E eles estão no grupo com Egito e Angola, um grupo muito difícil. E terminando esse grupo A, a gente tem o Playoff D da Europa, né? Que são semifinais e a grande final, né? Um quarteto ali, quatro seleções. E quem vencer essa suposta final, né? é, ganha a vaga para a Copa do Mundo. Tá? E nesse playoff D, a gente tem a Dinamarca, a Macedônia do Norte, a Tchequia e a Irlanda. A Dinamarca, que é a favorita dessas quatro seleções e que vacilou feio, viu? Perdeu a vaga no último jogo, uma derrota em todas as eliminatórias. Foi um 4-2 contra a Escócia e acabou caindo aqui na repescagem, né? Tá passando esse perigo à toa. Na Euro de 2024, ela empata três vezes, classifica e perde nas oitavas para a Alemanha por 2-0, cai nas oitavas de final. A Macedônia, ela acaba perdendo um amistoso que faz para África, para Arábia Saudita, perdão, por 2-1, né? Talvez tenha sido o amistoso mais relevante que eles fizeram nesse ciclo e se classificaram via as vagas da Nations League na Europa, né? Tchequia, eles venceram San Marino em um amistoso por 1-0, apenas 1-0, né? E empataram contra a Arábia Saudita por 1-1. Na Euro 2024, eles caem na primeira fase, caíram na fase grupos. O ciclo da Tchequia não é bom, tá? É uma seleção muito envelhecida que acabou não se renovando. E a Irlanda, bom, essa é uma seleção que tá com muita moral. Ganhou os últimos três jogos, né? Que eram Armênia, Portugal e Hungria. E tava com uma situação difícil no seu grupo. Venceu esses três jogos, né? Portugal avança direto, a Irlanda vai aqui para repescagem. E de amistoso, eles acabaram empatando com o Senegal, tá? Em 2025.
Ah, um detalhe. Nesse vídeo, quando eu me referi a algum amistoso, é porque ou eles aconteceram no finalzinho ali de 2024 ou aconteceram ao longo desse ano de 2025. Beleza? É, Vamos agora falar de grupo B, que tem o Canadá, o Catar, o vencedor do playoff A, né, e a Suíça, tá bom? Então, o Canadá, como chegam um dos donos da casa para a Copa do Mundo? Eles disputaram a Copa América de 2024, foram terceiro lugar, né? Jogaram, perdão, a disputa do terceiro lugar e perderam para o Uruguai. Então, a gente teve a Argentina campeã, Colômbia vice, o Uruguai em terceiro e o Canadá terminando em quarto lugar. A Copa Ouro deles foi bem ruim. Eles perderam para a Guatemala nas quartas de final. É um resultado bem abaixo. E em amistosos, aí sim, eles conseguiram vencer a Ucrânia, o país de Gales, a Romênia e a Venezuela. E acabaram empatando contra o Equador e a Colômbia. Esse foi um 0-0 chato. O Catar ganhou a Copa da Ásia de 2024. Perfeito. E daí em diante a seleção foi só caindo de rendimento, né? Eles passaram na repescagem das eliminatórias asiáticas, né? E vão jogar agora também, estão jogando, na verdade, a Copa Árabe, onde eles perderam para Síria, tá na fase de grupos, perderam para Síria e empataram com a Palestina. E na última rodada vão enfrentar a Tunísia. A seleção do Catar já não vive os seus melhores momentos. Do Catar vamos para a Suíça, que em 2025 ganhou dos Estados Unidos e do México, né, dos outros dois países sede. E na Euro, eles acabaram caindo nas quartas de final para a Inglaterra, nos pênaltis. E ganharam também desse ciclo, né, da Alemanha e da Itália, tá bom? A quarta seleção desse grupo vai ser virar, na verdade, né, do playoff A da Europa, aquele mesmo sistema. 4 seleções, uma semifinal e uma final. Né? A vencedora vem aqui para a Copa do Mundo. Esse playoff A terá Gales, a Bósnia, a Itália e a Irlanda do Norte. Né? A Irlanda do Norte que foi vice no grupo da Alemanha nas eliminatórias. Né? A Itália, que foi vice do grupo da Noruega, acabou em segundo lugar. E na Euro de 2024 acabou caindo nas oitavas justamente para essa Suíça que está classificada no grupo B. A Bósnia, ela chegou para a repescagem após ser vice no grupo da Polônia, né? Mas é um time bem envelhecido, por exemplo. Todavia eles ainda jogam com o Dzeko de Manchester City, de Roma, Inter de Milão, com seus 39 anos. Né? E País de Gales, que foi vice no grupo da Bélgica, né? E que em um amistoso, em 2025, acabou perdendo para o Canadá, né? E também perdeu para a Inglaterra. Agora vamos falar do grupo C, rapaz, o grupo do Brasil. De antemão, eu gostei do grupo, é um grupo acessível, dá para passar com 9 pontos, mas também se a gente perder pontos para o Marrocos, se a gente, no caso, empatar contra o Marrocos, que já é a nossa estreia, não seria algo desastroso, a minha opinião. Porque o Marrocos, vamos lá começar com eles, nos últimos 19 jogos teve uma derrota, e também tá jogando a Copa Árabe, ganhou de Comoros, empatou com Oman, vai jogar a Copa Africana de Nações contra Mali, contra o mesmo Comoros e contra a Zâmbia. Na Copa Africana de Nações de 2024, eles caíram nas oitavas de final para a África do Sul. Em 2023, eles acabaram jogando contra o Brasil, né? Aquele amistoso que eles nos venceram por 2-1. Detalhe que a gente jogou contra eles também na Copa de 98, né? Marrocos e Escócia, dois adversários daquele mesmo grupo. Mas em 98 a gente acabou ganhando por 3-0. O Marrocos, que na Copa de 22 foi um time montado às pressas, um time que defendia muito forte. Agora o time melhorou em defesa, meio e ataque. E é um time que consegue propor muito bem o jogo. E a dúvida que fica é se eles vão jogar fechadinhos lá atrás, ou se vão ter coragem de jogar, principalmente contra os times mais fortes, né? O Marrocos tem condições de vencer o Haiti e a Escócia, mas vamos ver como é que eles vão se portar contra o Brasil. Falando do Haiti agora, um time que nas eliminatórias tirou, né, perdão, a Costa Rica e Honduras, né? Na Copa Ouro de 2025 eles acabaram caindo na fase de grupos. Desses 4 times, naturalmente é o mais fraco, né? E o Haiti que volta volta à Copa do Mundo com um hiato que dura muitos e muitos anos
porque o time caiu na Copa de 74, né? Foi a única Copa do Mundo que eles tinham jogado até então, aquela Copa lá da Alemanha, né? Caíram lá no grupo com a Argentina, Polônia e Itália, e agora vem pro grupo C, o grupo do Brasil. E encerrando essa chave, aí a gente tem a Escócia, né? Que na última rodada conseguiu a sua vaga vencendo a Dinamarca. E também acabou eliminando a Grécia nesse mesmo grupo. Na Euro de 2024, eles caem na fase de grupos. O grupo que tinha Alemanha, Hungria e Suíça. E como falei, né, na Copa de 98 a gente jogou contra eles, foi um 2-1 na estreia, né? Sabe como é a estreia? Sempre é difícil, sempre é nervoso, mas isso só vale pra gente, né? Nunca vale pros outros times. Mas enfim, em 98 a gente também ganhou da Escócia por 2-1. Vamos agora falar do grupo D, né? Vamos falar de grupo D, que tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e o vencedor do playoff C da Europa. Bom, os Estados Unidos, os donos da casa, eles acabaram perdendo a Copa Ouro de 2025 na final, para quem? Para o México, né? Porque ou ganha os Estados Unidos ou ganha o México. E aqui eles perderam. E jogando amistosos, eles acabaram vencendo o Uruguai, o próprio Paraguai, a Austrália, né? Ou seja, dos seus adversários, os Estados Unidos já venceram em amistosos o Paraguai e a Austrália esse ano e acabaram perdendo para a Suíça e a Coreia do Sul. O Paraguai é o sexto, se classificou, né, como sexto colocado nas eliminatórias da Conmebol, mas é um time em maior ascensão do nosso continente, né? Com o trabalho do Alfaro. Um time que começou muito mal o ciclo, né? Começou muito mal. Por exemplo, na Copa América de 2024 eles caíram na fase de grupos. E era o mesmo grupo do Brasil. Mas é um time que melhorou e vem em viés de alta, né? Acabaram ganhando do México em amistosos, empataram contra o Japão e foram superados no amistoso aí contra os Estados Unidos, né, que foi 2-1. E a Austrália, né, que se classificou no grupo das eliminatórias, no grupo que tinha o Japão. Então, o Japão e a Austrália se classificaram direto. Em amistosos, eles venceram o Canadá e acabaram perdendo, como a gente viu, né, para Estados Unidos, Colômbia e também para a Venezuela. Na Copa da Ásia de 2024, eles acabaram perdendo nas quartas de final para a Coreia do Sul, né? Então, foram longe na sua competição continental, mas caíram para um time que também estará aqui na Copa do Mundo. E no Playoff C, a gente tem o Kosovo, que pela primeira vez disputa uma repescagem de Copa do Mundo, né? E em todas as eliminatórias perdeu um jogo, foi para a Suíça. A Romênia, que foi vice no grupo da Áustria, né? E perdeu um amistoso para o Canadá. Na Euro de 2024, eles perdem para a Holanda, né? Acabaram sendo eliminados para a Holanda. A Eslováquia, que se classificou via a vaga da Nations, e na Euro caiu nas oitavas de final para a Inglaterra, perdendo por 2-1. É um time bem chatinho de se jogar contra. A Turquia foi vice no grupo da Espanha e nos amistosos acabou ganhando dos Estados Unidos e acabou perdendo para o México. Né? Na Euro de 2024, eles caem nas quartas de final, perdendo para a Holanda. Vamos agora falar do grupo E. O grupo E que tem Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. A Alemanha foi quarta colocada na Nations e também caiu nas quartas de final na Eurocopa de 2024, que eles foram sede, né? Acabaram perdendo para a Espanha. É um time que vai depender muito do Musiala, que está machucado, mas deve voltar no começo de 2026, tá? Costa do Marfim começou o ciclo muito bem, ganhou a Copa Africana de Nações em 2024, faz uma fase de grupos bem ruim e vai ganhando todos os jogos até bater campeão, né? Na Copa Africana de 2026, o time jogará contra Gabão e Camarões na fase de grupos, né? E em amistosos acabou perdendo para Nova Zelândia e para a Arábia Saudita, né? Equador foi nosso vice-campeão aqui nas eliminatórias sul-americanas e acabou em amistosos empatando com as três sedes. Então empatou com o Canadá, empatou com o México, empatou com os Estados Unidos. E na Copa América de 2024 caiu nas quartas de final para a Argentina. Curaçao, a novata desse grupo, né? Vem para sua primeira Copa do Mundo e se classificou no grupo que tinha Jamaica e Trinidad e Tobago, né? Jamaica foi para repescagem. Na Copa Ouro desse ano eles caíram na fase de grupos. E em amistosos, as seleções da CONCACAF, né? Essas menos top, digamos assim, né? Tirando aí México, Estados Unidos e o próprio Canadá, que vai ser sede, eles dificilmente saem do continente para fazer amistosos, né? Então, por exemplo, o Curaçao jogou contra o Cazaquistão, foi o único amistoso deles contra um time que não era do continente no ciclo e acabaram perdendo.
Grupo F. Grupo F. Esse aqui é o grupo de Holanda, Japão, Tunísia e a vencedora do Playoff B da eliminatórias europeias, né? A, a Holanda, na Euro de 24, caiu na semifinal, perdendo para Inglaterra. E caiu nas quartas da Nation, perdendo para a Espanha. Mas é uma seleção que está a 10 jogos sem perder. Então a Holanda chega com, até a data da gravação desse vídeo, né, com 10 jogos de invencibilidade. O Japão, na Copa da Ásia de 2024, caiu nas quartas de final para o Irã, né? E em amistosos ganha do Brasil, ganha de Gana e ganha da Bolívia, né? Empatou com o Paraguai e com o México e acabou perdendo para os Estados Unidos, né? Se classificou aí para a Copa do Mundo no grupo da Austrália e da Arábia Saudita. Tunísia. A Tunísia, que na Copa Africana de 24 caiu na fase de grupos, vai jogar a Copa Africana de 2026, né? Lembrando, na África, para quem não sabe, a Copa Africana de Nações, que é como se fosse a Copa América, só que na África, né? Eles também passam por um processo de eliminatórias. Então não é toda a seleção africana que chega na Copa Africana. Tem todo um processo de eliminatórias igual para a Copa do Mundo, né? Então, só esse detalhe. Eles estão jogando agora a Copa Árabe, perderam para a Síria e empataram com a Palestina, né? E nos amistosos, empataram com o Brasil, com a Nova Zelândia e com a Croácia. E o último time desse grupo vai ser o vencedor do Playoff B, que conta com Albânia, Polônia, Suécia e Ucrânia. A Ucrânia, na Euro de 24, foi eliminada na fase de grupos. Nas eliminatórias para a Copa, foi vice no grupo da Alemanha e em amistosos ganhou da Nova Zelândia e perdeu para o Canadá. A Suécia está a 6 jogos sem vencer, né? 6 jogos sem vencer. Não ganhou um jogo da eliminatória. E em amistosos ganhou da Argélia e da Hungria. A Polônia foi segunda colocada no grupo da Holanda, né? E perdeu só um jogo nas eliminatórias e nem foi para a Holanda. Foi uma derrota para a Finlândia. Se tivesse vencido esse jogo, teria chance de se classificar direto. Em amistosos, ela ganha da Nova Zelândia, né? Mas na Euro de 2024 ela cai na fase de grupos com França, Áustria e Holanda. Curiosamente, as outras três já com vaga para a Copa. E a Albânia, do nosso querido Silvinho, né, caiu no grupo da Inglaterra nas eliminatórias, foi segunda colocada nesse grupo e eliminou a Sérvia. Então a Albânia de Silvinho já tirou a Sérvia da Copa do Mundo. E na Euro, caiu num grupo pesadíssimo com a Espanha, a Itália e a Croácia. E, bom, ficou na fase de grupos, né? Chegando aqui no grupo G, a gente tem Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, tá? A Bélgica, esse que, bom, antes de falar das seleções, esse que pra mim é o grupo da vida. As 4 seleções têm ampla chance de se classificar. E até a Bélgica, que é a seleção assim de mais nome, tem chance também de cair na fase de grupos, viu? No Qualify, ela foi líder no grupo do País de Gales. Na Euro de 2024, eles caem, né? A Bélgica cai para a França nas oitavas de final. Mas é um time que não é nem sombra do que foi em 18 e principalmente em 22, quando cai também. Já na fase de grupos ali, eles já são eliminados. O Egito está jogando a Copa Árabe agora também, contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia. Tá? Vai jogar a Copa Africana de 2026 contra o Zimbábue, a África do Sul e Angola. Na Copa Africana de 24, o Egito caiu cedo, viu? Nas oitavas para a República Democrática do Congo. E fez um amistoso contra a Croácia, acabou perdendo. O Irã, em amistosos, empatou com o Cabo Verde e com o Uzbequistão, né? E na Copa da Ásia de 24, caiu na semifinal para o Catar. O Catar que foi o campeão dessa edição, né? E encerrando esse grupo, amistoso contra a gente tem a Nova Zelândia. Nova Zelândia, que vem para sua terceira Copa do Mundo, né? E que durante o ciclo em amistosos ganhou da Costa do Marfim e acabou perdendo para Austrália, Polônia, Colômbia e o Equador. As seleções sul-americanas foram bem requisitadas aqui por essas outras seleções que vão para a Copa, né? Pausa para o espirro, mas também pausa para pedir o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Diga aqui qual é o grupo da morte e qual é o grupo da vida. Que seleções se deram bem, que seleções se deram mal, tá? Vamos chegar agora para o grupo H. Grupo H que tem Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde. Grupo pesado. A Espanha, olha só, gente. Eles ganharam
Euro de 2024. Em amistosos, empataram com o Brasil e perderam para a Colômbia. Foi a última derrota da Espanha. E eles já estão a 26 jogos sem perder. A Espanha, para mim, hoje é a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo. Olho nisso. A Arábia Saudita é uma seleção que está com muitas dificuldades. Eles se classificaram via repescagem da Ásia, né? Estão jogando a Copa Árabe, onde eles ganharam agora de Oman e de Comores. E na Copa Ouro, eles disputaram a Copa Ouro da CONCACAF, né? Caíram nas quartas de final perdendo para o México. Uruguai, na Copa América de 2024, eles terminaram em terceiro lugar, né? E em amistosos, eles ganharam do Uzbequistão, empataram com o México e perderam para os Estados Unidos. Cabo Verde, nossos irmãos lusófonos que vão estrear na Copa do Mundo, né? Na Copa Africana de 2024, eles são eliminados nas quartas de final para a África do Sul. E como eu falei, eles não vão jogar a Copa Africana em 2026, porque não se classificaram. Nas eliminatórias da CAN de 26, eles não se classificaram. Em amistosos, eles empataram contra a Geórgia, o Egito e o Irã. Mas Cabo Verde vem de uma sequência de 11 jogos sem derrota, tá bom? Grupo I. Grupo I que tem França, Senegal, Noruega e o vencedor do Playoff 1. A França, ela vai para a Copa do Mundo sendo líder nas eliminatórias do grupo da Ucrânia. Foi semifinalista da Euro de 2024, perdendo para a Espanha, mas é uma seleção que a gente espera que jogue mais, né? Que jogue mais. Porque eles sempre deixam a sensação de que vão ganhando na lei do esforço mínimo, né? Vão ali na banguela, vão do jeito que dá, achando que podem ganhar a qualquer momento, né? Vamos ver. Senegal, na Copa Africana de 2024, eles caem nas oitavas de final, perdendo para a Costa do Marfim. Na Copa Africana de 2026, eles vão jogar no grupo da República Democrática do Congo. Em amistosos, eles ganharam da Inglaterra, empataram com a Irlanda e perderam com o Brasil, né? Essa derrota que eles têm para o Brasil marcou o fim de uma invencibilidade de 31 jogos. Senegal acho que pode ser a surpresa dessa Copa. Noruega também tem 12 jogos sem perder, uma grande invencibilidade. Eles foram líderes do grupo que tinha a Itália, ou seja, a Noruega que acabou mandando a Itália para a repescagem. E eles também acabam o jejum, né, de Copas do Mundo. A última vez que eles disputaram a Copa, a Noruega, foi em 98. Tirando o Haiti, o grupo de 98 do Brasil, por exemplo, foi Brasil, Marrocos, Escócia e a Noruega, né? Só que dessa vez, por questões de sorteio, a Noruega não poderia, né, estar no mesmo grupo que a gente. E encerrando essa chave, a gente vai ter o vencedor do Playoff 1, né, que é de Bolívia, Iraque e o Suriname. A Bolívia é o nosso representante via Comebol, né, da repescagem, e em amistosos ganhou da Jordânia, mas perdeu para a Rússia, Coreia do Sul e o Japão. Suriname foi segunda colocada no grupo do Panamá, né? Teve a chance de classificar direto, mas caiu de rendimento na fase final das eliminatórias, né? Na Copa Ouro, eles terminaram na fase de grupos, caíram na fase de grupos, né? Um grupo que tinha México e a Costa Rica. E o Iraque, que é a última seleção desse Playoff 1, né? Vai disputar a Copa Árabe, tá jogando agora, contra a Argélia, o Bahrein e o Sudão. E eles se classificaram via repescagem, a repescagem da repescagem na Copa da Ásia, né? Porque primeiro teve a fase de classificação normal, e daí a gente teve a repescagem com 6 seleções, onde onde o Catar e a Arábia Saudita se classificaram. E o Iraque venceu o duelo, acho que contra o Bahrein, pra ir a repescagem da repescagem da repescagem, né? E tá aqui nesse Playoff 1 contra a Bolívia e Suriname. Na Copa da Ásia de 24, eles perderam as oitavas para a Jordânia. Chegando agora no grupo J, falta o grupo J, Caio Ellen. No grupo J a gente vai ter Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. A Argentina que, bom, é atual campeã, também é campeã da Copa América, né, em 2024, e o seu ciclo foi de festa, né? Pegou só amistoso baba e ganhou tudo. Ganhou da Angola, ganhou de Porto Rico, ganhou da Guatemala e ganhou de El Salvador. O detalhe da Argentina fica nesse ciclo é que eles conseguiram aprender a jogar sem o Messi, né? A Copa América do Messi já é de um nível médio para baixo. E depois disso a Argentina meio que
acostuma, e eu acredito que essa transição para quando o Messi parar de jogar, acredito que depois dessa Copa, vai ser bem natural. Naturalmente, vão sentir a falta do Messi porque é o Messi, mas acredito que a Argentina não vai sofrer tanto quando o Lionel não jogar mais pela seleção, né? Vamos ver. A Áustria foi líder no grupo da Romênia. A Áustria que também era outra seleção que estava longe da Copa, viu? A última Copa deles foi em 98. Na Euro de 2024, eles disputaram, caíram nas oitavas de final, perdendo para a Turquia. A Argélia foi fase de grupos da Copa Africana de 2024. Também está disputando a Copa Árabe agora contra o Sudão, Bahrein e Iraque. O campeonato está na fase de grupos. E perdeu amistosos, né? Para a Suécia na Copa Africana de 2026, que começa em dezembro agora. Eles enfrentam o Sudão, a Burkina Faso e a Guiné Equatorial. E fechando o grupo J, a gente tem a Jordânia, né? Que é a atual vice-campeã da Copa da Ásia, né? Na Copa da Ásia de 2024, eles foram vice-campeões, perderam para o Catar na grande final. Estão disputando a Copa Árabe, no grupo que tem o Kuwait, os Emirados Árabes e o Egito. E em amistosos eles acabaram perdendo para Bolívia, Albânia e Tunísia. E empataram contra a Coreia do Norte e o Uzbequistão. É isso. Chegando agora para o grupo K, a gente vai ter Portugal, Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do outro playoff continental, que vai ser com a República Democrática do Congo, a Jamaica e a Nova Caledônia. Tá? Então, Portugal, atual campeão da Nations, na Euro de 2024, que já tá bem lá atrás, né? Eles acabaram sendo eliminados para França nas quartas de final. Portugal também acredito que vem muito forte. É uma geração que é muito equilibrada, é um time muito bom, atual campeão da Nations. E, bom, acredito que o Cristiano Ronaldo vai vir babando para essa última Copa do Mundo dele, né? Uzbequistão, mais um novato. Em amistosos acabou ganhando do Egito, empatou com o Irã e perdeu contra o Uruguai, né? Colômbia, atual vice-campeã da Copa América de 2024. Nos amistosos, venceu da Austrália, da Nova Zelândia, e da Áustria, né? Austrália, Nova Zelândia e Áustria. E ganhou também da Espanha. A última derrota da Espanha foi contra a Colômbia. E a seleção já tá 9 jogos sem perder, né? E curiosamente a última derrota deles foi contra o Brasil, tá? E no playoff a gente tem, como eu falei, a República Democrática do Congo, que a repescagem deles foi incrível, porque eles eliminaram Camarões e a Nigéria. Então, a República Democrática do Congo já eliminou duas gigantes do futebol africano. E na Copa Africana de Nações, eles vão disputar no grupo que tem Senegal, Botsuana e o Benin, né? E nos últimos 14 jogos, o Congo tem 10 vitórias, né? 10 vitórias. Seguindo o playoff, a gente tem a Jamaica, que disputou a Copa América de 2004, mas caiu na fase de grupos, né? O grupo que tinha México, Equador e Venezuela. Nas eliminatórias para a Copa, ela acabou empatando contra Trinidad e Tobago e Curaçao e caiu na repescagem. E aí, bom, vai ter que jogar esses dois joguinhos extras aí, hein? Difícil para a Jamaica. E na Copa Ouro de 2025, eles também foram eliminados na fase de grupos, num grupo acessível, com Panamá, Guadalupe e a Guatemala. E encerrando a galera dos playoffs, a gente tem a querida Nova Caledônia, né? Que foi vice-campeã das eliminatórias da Oceania, perdeu para a Nova Zelândia, e fez um amistoso contra Gibraltar. E eles ganharam. Nova Caledônia ganhou de uma seleção vinculada à UEFA, né? Que é Gibraltar. Então, vai ser a grande surpresa. Eu quero ver como eles vão jogar essa repescagem. Chegando agora para o último grupo, né? O último grupo, o grupo L, que tem Inglaterra, Gana, Panamá e a Croácia. Inglaterra acabou perdendo um amistoso aqui para Senegal, recentemente. Na Euro de 2024 eles foram vice-campeões, mas ao meu ver é uma seleção que também chega muito pronta e é uma top 5, favoritas, né? Eles foram líderes no grupo que tinha a Sérvia e a Albânia. Então, era um grupo de bons testes. E eu vejo a Inglaterra novamente como top 5 dessa Copa do Mundo. Gana. Na Copa Africana de Nações, eles terminaram na fase de grupos, em 2024. Na Copa Africana de 2026, eles não vão disputar. Nas eliminatórias para a Copa Africana, Gana não venceu nenhum jogo. Nenhum jogo. Em amistosos, eles perderam para o Japão, para a Coreia e para a Nigéria.
Pô, mas como que Gana tá então na Copa? Nas eliminatórias, aí sim, com um grupo muito acessível para a Copa do Mundo. Gana conseguiu ali uma arrancada nos últimos 5 jogos, conseguiu vencer boa parte dessas partidas e se classificou. Mas dessa chave aqui, Gana pra mim é a seleção mais fraca. E olha que tem o Panamá. O Panamá que na Copa América de 2024 caiu nas quartas de final para a Colômbia, né? Na Copa Ouro de 2025 eles caíram também nas quartas de final para a Honduras. Mas a seleção panamenha que vem de 12 jogos sem perder, né, vai reeditar aquele jogo contra a Inglaterra, jogo da Copa do Mundo de 2018. E a última seleção é a Croácia, que na Euro de 2024 ficou na fase de grupos. É um time bem envelhecido, mas que é aquela questão, né? Quando a Croácia vai para a Copa do Mundo, ou eles batem pódio, ou eles ficam na primeira fase. Então, qual vai ser a Croácia da Copa do Mundo de 2026? A Croácia que foi terceiro lugar em 98, na sua estreia, que foi prata em 2018 e que foi bronze em 2022? Ou é a Croácia que foi na fase que caiu na fase de grupos em 2002, em 2006, em 2014? A gente não sabe. O que a gente sabe é que eles estão até o momento da gravação desse vídeo 8 jogos sem perder. Mas é isso, galera. Passamos aqui por todos os grupos, por todas as seleções, pela fase atual de cada uma delas, aqui falando em dezembro de 2025. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem são os favoritos? Quem vai surpreender? Ou qual vai ser a grande decepção da Copa? Comentem aqui embaixo. E não se esqueçam, deixem o seu like e se inscrevam no canal. É sempre muito importante pra gente. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.